Você se acha uma pessoa preconceituosa? Olha, hipocrisia, Deus está vendo? Eu também iria responder isso. Imagina, claro que eu não sou. Mas quando eu te explicar de onde vem a palavra preconceito e te der alguns exemplos de onde eu tinha preconceito, você vai entender. Preconceito vem da ideia de pré-conceito. É quando você cria um conceito antecipado, uma ideia, uma opinião sobre algo ou sobre alguém do qual você ainda não conhece, não entende e nem experienciou. Não estou falando aqui só sobre questões raciais, sociais, gênero, nada disso que está sempre em pauta por aí. Estou falando de preconceitos pequenos no nosso dia a dia, na nossa vida, que de repente estão impedindo a gente de ter melhores resultados. Eu vou te dar exemplos aqui e você vai concordar comigo. Eu sempre tinha uma ideia de que pessoas de baixa instrução, com pouco vocabulário, que falavam e escreviam errado, seriam pobres. E as pessoas de muito estudo, de muita instrução, de muitos naquele currículo, sabe, que você chega, né, enorme, pós-graduação, mestrado, doutorado e afins, sempre teriam dinheiro, seriam muito prósperas, muito bem-sucedidas. E eu vi ao longo da minha vida muitas pessoas com muitos diplomas, com muito conhecimento, parados na parede, aquelas molduras lindas, tudo engessado, parado. E a pessoa nunca encontrou o momento certo, porque ela sempre acha que ainda falta mais um pouco. Falta mais um pouco, falta mais um curso, uma pós, mais alguma coisa, e ela vai tendo uma overdose de informações e nunca tem a ação. Já o que muitas pessoas que não têm nem a quarta série tiveram, a ação. Isso é o que diferencia essas duas pessoas. Não necessariamente que a pessoa que estudou muito, que fez muito, não sei o quê, não vai ter dinheiro. Óbvio que não, a gente sabe muito bem que não é assim. Mas também não quer dizer que a pessoa que não teve isso, que ela não vai ser bem-sucedida. Então, de repente, se você está aí paralisado, porque eu não tenho isso, porque eu não fiz a faculdade, porque eu não terminei tal coisa, o que está te faltando é a ação. É a decisão e a ação. Isso é que te paralisa. Segundo, eu sempre tive um preconceito sobre as esposas que eram, sabe, marromeno, ali, que a gente pensa assim, eu me achava a esposa ideal, perfeita, e eu fui traída, ou seja, eu não era. E aí isso me deu também um tapa de realidade. E eu cuidava muito bem dos filhos, muito bem da casa, muito bem dos negócios, muito bem de tudo, eu não deixava a peteca cair em nenhum momento. E o que eu perdi nisso tudo? Enquanto eu tentava controlar todo o resto, enquanto eu tentava manter todo o resto funcionando, o que eu perdi? Eu perdi leveza, eu perdi essência, eu perdi alegria, eu perdi coisas que as pessoas gostam de encontrar na outra quando chegam da rua de um dia estressante. Eu não tinha isso. Eu perdi isso, porque eram tantos afazeres, eu tinha que dar conta de tanta coisa e eu tinha o tempo todo que mostrar que tudo estava funcionando. Enquanto isso, o que estava desmoronando? O meu relacionamento. Claro, eu não estou falando aqui para ninguém ser bagunceira, ninguém virar tudo, né? Até porque eu não conseguiria ser essa pessoa para agradar ninguém, não só para agradar ninguém. Eu acho que eu não precisaria ser essa pessoa para trazer a minha leveza. Três, né? Eu tinha preconceito sobre a definição de sucesso das pessoas. Eu sempre achava que ter sucesso tinha que ser todo mundo igual. Todo mundo tem que querer o mesmo, um carrão, uma casona, morar de frente para praia, viajar e, sei lá, ter um cartão black ali para ficar Antes eu isso. Numa sala VIP. Enfim, a definição de sucesso de todo mundo era meio a definição instagramável. E aí, imagina se fosse assim, gente. Ia ter gente querendo todo mundo a mesma profissão. Imagina se todo mundo achasse que a definição de sucesso era ser influencer. Todo mundo ia, opa, como é que ia ficar o resto, né? Então, que bom que existe o equilíbrio e que nem todo mundo tem a mesma definição de sucesso que a sua. Ótimo. Então, hoje em dia eu entendo que muitas pessoas veem o sucesso como uma coisa, às vezes, tão mais simples. Sabe? É ver os filhos seguindo um caminho bom, é ter a casa arrumada e limpa com um cheiro agradável no final do dia, é ter o marido voltando para casa depois de um dia de trabalho, é ter calmaria, é ter paz, é ter alegria nas coisas que você tem. Então, para muitas pessoas, a definição de sucesso é essa. E tá tudo bem, e graças a Deus que é assim. E eu, por muito tempo, achava que, nossa, a pessoa que não pensa, que não quer isso da vida, a pessoa não tem ambição, né? Ela vive pra quê? Por que ela acorda? Então, hoje em dia eu penso de uma maneira diferente, até porque a minha definição de sucesso hoje em dia ela mudou completamente. Então, isso também foi mais uma coisa que eu aprendi com a vida. A outra, que eu já não sei se é o 4, a outra coisa que eu realmente tinha preconceito também
essa vida veio e fez assim, ó, voadora na minha cara. Eu tinha um certo preconceito de mulheres que tinham filhos de pais diferentes, mulheres que eram mães solos. Por quê? Eu era aquela pessoa, como eu falei, né, gente, eu sempre fui assim. Outro dia eu li uma coisa falando sobre a filha troféu. Eu acho que eu me via e me fui colocada num lugar de filha troféu. E a filha troféu fez tudo bonitinho, namorei, noivei, estava 5 anos com a pessoa, fazendo planos de casar, tal, tanana, tanana, tanana. E aí a vida vem, me dá um saculejo, me manda para São Paulo terminou tudo. E aí eu conheci uma pessoa, fiquei 5 anos com uma, tudo bonitinho, aliança no dedo, nada aconteceu. 5 horas com uma pessoa, 8 anos de anticoncepcional, pá, eu engravidei. Vem Manuela na história. E aí, eu não tenho como controlar realmente o que aquela pessoa pensava sobre mim, ele não me conhecia, e ele pensou da pior forma. Não sei, também uma resistência dos homens. E aí eu tive que passar por situações, sabe, eu passei a gravidez implorando atenção, e eu passei por todo o processo sozinha, e eu tive que fazer um teste de DNA, gente. A maior das humilhações que eu já passei na minha vida é ter que escrever ali numa linha o nome do suposto pai, sendo que a gente sabe exatamente com quem a gente dormiu. E é horrível, e foi horrível. Então, assim, eu não controlei aquilo, sabe, eu não tive controle como ele agiria comigo, e eu não consegui controlar mais nada depois disso. E depois disso eu me casei, e tive os outros 2 filhos, e a minha filha era muito pequenininha, e o pai dos meus filhos, sabe, ficou apaixonado por ela à primeira vista, graças a Deus, eles se amaram muito, e ele hoje em dia é o pai dela, né, mas ela tem um pai biológico diferente, e eu ainda trabalho essa informação dentro de mim, porque não é uma coisa que eu gosto de sair contando para todo mundo, porque eu sei que a maioria das pessoas tem muito preconceito. Também é um assunto bem delicado para mim. E hoje eu vejo que isso não me fez inferior, menor do que ninguém, do que quem teve os filhos com e está num casamento sólido, e quem teve um e tentou dar certo e teve um, e depois tentou com outro e teve outro. São as tentativas, né? E eu acho que a gente nunca pode desistir de tentar, entendeu? Outra, acho que é a quinta, não sei, não vou ficar numerando mais não. Eu também tinha muito preconceito de mulheres que queriam ser donas de casa. Mulheres que não tinham a mesma ambição que eu, que não queriam ter um cargo, que não queriam ser independentes, não depender de homem para nada. Nossa, mas que é isso? A pessoa era atravessada na vida para mim. E eu achava um absurdo a mulher querer cuidar da casa, querer cuidar de filhos e se preocupar em escolher a panela. Eu falava, que dia que eu vou querer escolher panela? Qualquer panela, tá fazendo a comida, eu quero escolher sair de trás do fogão, não quero nem passar por ele. Hoje em dia eu tenho muito prazer em fazer isso. Tenho muito prazer em escolher panela, na verdade. Eu fico até escolhendo, jogando lá no meu carrinho, né? Um dia, quem sabe, as panelas que eu escolho não são as mais baratas. Né? Hoje em dia eu respeito totalmente, eu acho o máximo até, sabe? Eu acho lindo essa reconstrução, esse voltar, né? Que a gente começou a identificar hoje no movimento que está hoje, que os casamentos que mais duraram foram os casamentos que ainda mantinham essa definição da mãe, do pai, da mãe abrir mão de certo ponto porque confia naquele cara, que confia que tem um provedor. Não é na mulher ter que fazer tudo e ainda ter que dividir as despesas, né? Isso aí que viramos hoje, né? Graças a alguém que foi queimar o sutiã lá atrás. Por isso que eu não gosto nem de comemorar Dia da Mulher. Que ranço que eu tenho dessa pessoa que brigou por mim para ter os mesmos direitos. Mas isso é assunto para outro vídeo. E o outro preconceito que eu tinha era sobre os evangélicos, né, gente? Eu sempre via crente como crente chato, a tia do coque, a mulher da meia, sei lá, que era sempre com aquela roupa muito esquisita, com a saia no meio da canela, e que as pessoas ficavam ali tentando te vender aquela ideia, eram pessoas meio fracas, e tipo, nossa, a pessoa precisa disso, porque não consegue, joga tudo na mão de Deus, entrega e deixa que Deus cuida. Então eu tinha esse preconceito de que era uma pessoa chata, e que ela não queria agir, e sempre falava que, ai, Deus não quis, eu jogava a culpa em Deus, ou então esperava Deus fazer alguma coisa, não tinha ação para nada. E eu tive, por muito tempo, eu tive essa ideia e normalmente via também como uma pessoa chata que queria sempre te converter, e hoje em dia eu meio que estou do outro lado, né? E eu tento não ser essa pessoa, mas eu sei que por mais que um pouquinho que eu fale, eu já me torno essa pessoa para alguém. Então, mais uma vez, aprendi comigo mesma. E a outra coisa, para você ver, dessa questão de ser chata, né? Um outro preconceito que eu tinha muito era sobre vendedores. Gente, vendedor, para mim, a pessoa falava, eu trabalho com venda, para mim já vinha na minha cabeça, é chato. Eu tinha pânico de vender, pânico, pânico, pânico. Eu tinha loja e eu tinha uma moça que trabalhava lá, mas tinha uns momentos que se eu tinha que atender alguém, eu praticamente assim, eu caía rolando com a língua para fora, de pânico que eu tinha de vender, pânico. E ao mesmo tempo, quando eu não tinha opção, que eu vendia bem, mas eu sempre tive muito medo de fazer isso, muito medo. E na verdade, né, o nosso propósito está alinhado ao que a gente tem medo, e eu percebi isso. Então eu tô aqui, eis-me aqui, vendendo a minha ideia, né, gente? Porque a gente está vendendo algo sempre o tempo todo. A gente está vendendo uma ideia, a gente está vendendo uma autoimagem, a gente está vendendo um serviço, a gente precisa vender. Então, isso também foi uma coisa que eu quebrei ao longo da minha vida e comecei a entender que vendedores
vendem. Eles, na verdade, eles estão ali para... tem os chatinhos? Tem aqueles que você vai lá, ai, posso te ajudar? E você fala, não, obrigada, só tô olhando. E a pessoa volta de novo, olha, se quiser pode provar, tá bom, só tô olhando. Tem. Mas também quando você entra numa loja e a pessoa não te dá a mínima atenção, você fala, nossa, preconceito, tá achando que eu sou o quê? Nem me atendeu? Tô com cara de pobre, assim? Você nem posso comprar uma brusinha aqui? Você acha que eu não tenho capacidade pra isso? Então a gente também reclama de tudo. Mas, na verdade, hoje em dia eu vejo o vendedor como vendedor, porque ele alivia uma dor sua sempre. Você está procurando algo porque você tem uma dor, você precisa, né? Você precisa resolver aquilo. E o cara está ali para resolver. Então tem vendedor de sonhos, vendedor de casa, vendedor de carros, vendedor de vida, o vendedor de autoconhecimento, o vendedor. Então todo mundo está vendendo algo em algum momento. Então isso daí também eu parei de ter essa ideia esdrúxula sobre vendas. Então é isso, esses são os preconceitos assim que eu lembrei, que eu tive ao longo da minha vida, e com certeza ainda terei outros, mas eu fico aqui uma reflexão para você. Se você está tendo esse tipo de coisa, então se de repente você está aí paralisada porque não tem um diploma de faculdade, se você não está fazendo alguma coisa porque as pessoas vão te julgar, se você não tem coragem de dizer para as pessoas que você gosta de cuidar da sua casa e gosta de ficar em casa e não quer simplesmente mesmo entrar no mercado de trabalho e trabalhar, tudo bem. A sua definição de sucesso foi atingida porque você tem a sua casa, cuida da sua família, tudo bem. Você não precisa corresponder às expectativas alheias, entendeu? Então, volte para o seu lugar e agradeça. De repente você já até atingiu o seu ápice do sucesso e você não parou para pensar. Por quê? Porque você está seguindo o sucesso do Instagram. O sucesso de todo mundo ali postar aquele monte de casa, aquele monte de coisa, aquele monte de viagem. A vida não é um Instagram, gente. Ali são os melhores cortes. Então, é isso. Fica aqui mais uma reflexão. Até o próximo vídeo.